Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. Olá, turma, beleza? Bom, então nesta videoaula vamos corrigir aí os 3 últimos exercícios que foram disponibilizados nas últimas videoaulas, tá? São as questões lá da página 112, 113 e a questão 1 da página 113. Turma, estamos então aí na página 112, beleza? Vamos corrigir primeiro as questões de 1 a 5, tá bom? São muitas questões, tá, pessoal? Dá pra gente falar bastante coisa, mas não tem problema, pois se ficar com dúvida, podem voltar aí, né? Vou ler com bastante calma, se for preciso, assistam as videoaulas novamente. Então, bora lá resolver as atividades, as questões. Pense e resolva a questão 1. Por que podemos afirmar que a falta de água no cerrado não é um fator que limita o crescimento da maioria das plantas que ali existem? E de outra forma, como que as plantas conseguem sobreviver ali sendo que há falta de água, né? Vejam, por que eu posso afirmar que a falta de água no cerrado não é um fator que vai fazer que as plantas consigam sobreviver? Como que elas conseguem sobreviver na ausência de água? Pessoal, vou fazer mais uma pergunta para vocês pensarem aí. Como que os ursos polares conseguem sobreviver aos ambientes extremamente frio, com temperaturas abaixo de zero? Como que os camelos conseguem sobreviver em um deserto? Como que um peixe consegue sobreviver dentro da água? São várias perguntas, não é mesmo? Mas para a gente responder, a gente tem sempre que pensar em uma característica que é muito importante quando estamos nos referindo a animais habitando ambientes que são considerados fatores abióticos. Lembra que a gente já falou, né? Então, fator abiótico aí, clima, temperatura. Como que as plantas, como que a falta de água, então, né, não é um fator que vai limitar o crescimento das plantas que ali existem? Ora, elas são adaptadas àquela região. Simples. Não precisa nem mais de escrever do que isso. Os animais, plantas, seres vivos são extremamente adaptados ao ambiente que eles existem, ao ambiente que eles habitam, tá? Por isso que os ursos polares conseguem sobreviver ao Polo Norte, tá? Porque ele possui uma característica de ter a pele, né, extremamente grossa, como se fosse um cobertor. Os camelos, né, os dromedários, possuem aquela estrutura nas costas, não é mesmo? Que é uma fonte de energia, né, e um pouquinho de armazenamento de água. Tá? Na realidade, é uma fonte de energia que ele vai conseguindo manter, se nutrir aí por um determinado tempo sem ingerir água, não é mesmo? Então, cada ser vivo é adaptado a um ambiente, seja ele com pouca disponibilidade de luz, com muita disponibilidade de luz, ambiente muito quente, muito frio, tá? Então vejam só, a água não vai ser um fator limitante porque as plantas que estão ali possuem características que permitem ela existir ali. Vejam a resposta completa. A água não é considerada um fator limitante a maioria das plantas no cerrado, pois várias espécies apresentam características que inibem a perda da água, ou seja, ela é adaptada para aquilo dali, né? Como os cactos, que têm as folhas modificadas em espinhos, é uma característica que evita perder a água, tá? Espécies que apresentam folhas espessas que impedem a transpiração,
que é um evento que ocorre também paralelamente à fotossíntese. Além disso, a maioria das plantas do cerrado apresentam raízes profundas. Lembra que a gente falou disso? Né? Que alcançam os aquíferos, olha só. Raízes extremamente profundas que conseguem absorver a água lá do fundo da terra. Embora a água não fique retida no solo do cerrado, ela acaba se infiltrando e se acumulando nos aquíferos que aumentam de volume no período das chuvas e se mantêm preservados ao longo do ano. As plantas que ali habitam possuem características para sobreviver a esse ambiente, ao clima do cerrado. Beleza? Questão 2. Uma tentativa de preservar o bioma cerrado é o manejo do fogo e da maneira controlada. Lembram sobre o fogo? Voltam lá e assistam lá na última videoaula sobre o fogo. Tivemos uma aula basicamente para falar sobre ele. De que forma isso poderia auxiliar na sua preservação? Auxiliar o quê? Como? De que forma? Como que o manejo do fogo, o quê? O uso, a utilização do fogo pode ser importante para a preservação do bioma cerrado? Pergunta difícil, né? Então vamos ver a resposta completa. Vejam só. Sabe-se que não é possível controlar a ocorrência natural do fogo, tá? Obviamente que não, porque ele é uma ocorrência natural, como a gente aprendeu, não é mesmo? Como que a gente vai prever o possível início de um incêndio natural? Não tem como a gente prever, não tem como a gente controlar. Ou seja, não tem como a gente fazer um manejo, tá? Manejo, uso, controle, né? Delimitar uma área. Então vejam só. Como aquele que se inicia em tempestades e raios, incêndios naturais, mas as queimadas programadas poderiam atingir áreas delimitadas, impedindo a formação de grandes incêndios e evitando a degradação do ambiente. O fogo é um elemento muito importante, claro, a gente já falou, na reciclagem, dos nutrientes, e sabe-se que as queimadas ajudam a devolver ao solo os nutrientes retirados pelas plantas. Então, olha só, de que forma poderia auxiliar na sua preservação? Sim, a gente já sabe que ele é importante, para a reciclagem dos nutrientes, voltar para esses nutrientes para o solo. Só que há sim uma técnica de utilizar, o fogo de maneira natural para manter sempre essa renovação do solo. Só que é muito difícil. Primeiro tem que limpar uma certa área, tem que ter o controle mesmo, tem que, primeiro, de fato, escolher uma área. Depois que escolher uma área, tem que retirar um pouquinho da vegetação, para delimitar a área do fogo. Então, a partir da hora que você retira, como se fizesse um círculo. Você retira na margem desse círculo, tá? Em uma área grande, você tira a vegetação. O fogo só vai queimar tudo que está dentro do círculo, não é mesmo? Ele vai queimar algo que está fora? Não, porque existe uma área delimitando o círculo que não tem vegetação. Ele não vai pegar fogo. Mas isso daí, há pesquisadores que concordam, há pesquisadores que não concordam. Então tem sempre aí opiniões em relação a esse manejo, essa forma de induzir um incêndio natural, tá? Se ele é natural, então por que não deixar ele acontecer mesmo de forma natural? Não precisa da gente, do ser humano, entrar nesse ponto. Enfim, vamos para a questão 3. A fotografia ao lado mostra uma erosão no solo causada por água, principalmente da chuva, tá? Como explica a erosão? O que ocorre com os nutrientes do solo e quais as consequências para a agricultura? Pergunta difícil também, né? A gente tem que escrever muita coisa para responder essas questões. Então, primeira questão, como que se explica a erosão? Fenômeno natural. Lembram? Beleza? Como a gente falou, na última videoaula, é um fenômeno natural. É intensificado pelo homem, tá? Então, olha só. Retirada de nutrientes do solo, a vegetação,
né, vai, através da chuva, né, do vento, pode começar a dar início a uma erosão, né? Se essa área continuar sendo desmatada, vai vir a chuva, vai aumentar, né, o processo de erosão e retirar aí todos os nutrientes do solo. Se o solo não tem mais nutriente, como é que eles vão conseguir plantar? Então, como que pode haver agricultura em um ambiente totalmente com erosão, em um ambiente cheio de erosão? Não, se não tem nutriente, ele vai nascer o quê? Vai nascer alface, vai nascer nada, tá? Então vejam a resposta completa aqui no canto inferior esquerdo. Vejam só. Em lugares desmatados, como o da fotografia, né? Com as chuvas, né? A água, né? Parte do solo pode ser levada pela água, formando caminhos, sulcos, tá, de início, que vão sendo escavados e formando grandes buracos, tá? Chamado de vossorocas, tá? Não é uma erosão ainda, é como se fosse o início, um resquício de uma erosão. Dessa forma, a camada superficial do solo, mais rica em nutrientes, é o que? Arrastada para os rios. O solo lavado inviabiliza a agricultura. O solo lavado, pessoal, ou seja, o solo sem nutriente. A água levou os nutrientes para o rio, né, com o processo da chuva, o ciclo da água normalmente, levou todo o nutriente do solo. Então, vai plantar o quê? Né? Então, o processo de erosão aí impacta diretamente aí a agricultura. E a questão 5, tá? Desculpa, vamos lá. Questão 4. Questão 3, a gente acabou de responder, né? Questão 4. Com base na imagem abaixo e o que foi discutido neste capítulo, qual é o nome da técnica empregada nessa plantação? Vejam que curvas de níveis. Legal, né? Com qual finalidade é empregada? Vamos ver aqui na resposta completa. Olha só, as curvas de níveis, né? A gente falou no último vídeo da aula, elas impedem que os processos erosivos atuem de maneira intensa no terreno. O plantio em curva reduz o escoamento da água que infiltra no solo, deixando úmido. Resumindo, evitando erosão, o início, né, de qualquer tipo de processo de erosão, utilizando esse método de curvas de níveis, beleza? Então, olha só, comparando essa imagem com a da página 103, que mostra a plantação no Vietnã, como se pode explicar a diferença nos tamanhos dos degraus das imagens? Então, vamos ver lá na página 103. Esta imagem aqui, não é mesmo? Então, vejam só, parece ter várias curvas, não é mesmo? Bom, vamos voltar lá então para a questão. Voltamos aí, né, página 112, e a imagem aqui, tá? Qual a imagem que tem mais degraus? A lá da página 103 ou essa? Dá uma sensação que é a de lá, não é mesmo? Então, pediu então para a gente comparar, tá? A diferença de tamanho dos degraus nas duas imagens. Qual degrau que é maior? A de lá. Então, qual que vocês acham que pode ser mais alto? Assim, a serra? Provavelmente a de lá, não é mesmo? Então, vejam só na resposta completa. 4C. 4C. As diferenças entre os tamanhos nos degraus, né, podem ser atribuídas à variação na inclinação do terreno. Ou seja, a serra é mais alta ou menor, né? Provavelmente a da página 103 é mais alta. Por isso, os degraus são maiores. No primeiro caso, o terreno é mais inclinado em degraus e tem maior área, que ajuda a evitar a erosão pela ação da água. Pode-se também atribuir essa diferença ao tipo do cultivo nos terraços. O terraço é a parte superior aí do degrau. Tudo bem? Questão 5, a frase a seguir é verdadeira ou falso? E justifique a sua resposta. A caatinga é um bioma com vegetação
esbranquiçada durante o ano todo? Esbranquiçada? Estranho, não é mesmo? Vejam só, na época de chuva, inverno, a caatinga tem um aspecto de uma mata baixa e verde. Em alguns locais mais altos, nos brejos, a vegetação fica verde praticamente o ano todo. Pessoal, essa questão aí, né, a gente não falou sobre a caatinga, tá? Vai ficar aí para a próxima aula. Não se preocupe, tá? Se você não conseguir fazer essa questão. Mas o que é interessante dessa questão? A variação das plantas ao longo do ano na caatinga. Sim, elas podem modificar, como também acontece no cerrado em épocas diferentes. No cerrado não existe época de chuva e época de seca, né? Nós não conseguimos ver é, essa, é, essas as 4 estações definidas, né? Praticamente no Brasil inteiro é muito difícil da gente conseguir ver. Então, o cerrado, assim como a caatinga, que nós vamos começar a falar também, né? A gente divide entre estações de cheia e de seca. Cheia de chuva e seca sem a chuva. Beleza? E nesta questão, na página 103 agora, né, as questões 9 e 10, tá? Mesmo sem a gente aprofundar aí também, tá? Na Caatinga e nos Pampas, né? No Pampa, dá pra gente ir pensar um pouquinho e chegar nas respostas, tá? Então vejam só, na tabela a seguir estão listados na coluna 1 as principais características do bioma brasileiro de formações abertas. Vejam só, Cerrado, Caatinga e Pampa. Eles têm muita coisa em comum. Na coluna 2, os seus nomes. Analise as informações e faça a correspondência correta entre as duas colunas. Vamos ler só aqui primeiro. A1. Predomínio de gramíneas, sendo a biodiversidade dessas gramíneas é a maior do país. Tá? Biodiversidade de gramíneas, né? Gramíneas, o Cerrado também tem, né? Caatinga tem muito cacto, não sei. Vamos ver a B. As raízes dessas árvores costumam ser profundas e seus troncos tortuoso, raiz profunda, lembrou do fogo, cerrado. Então, B, cerrado, de cara aqui já, né? Simples. Aí sobra então só a A e a C. Aí essa daqui você já sabe que ou pode ser a caatinga ou a pampa. Só como você já aprendeu, na caatinga tem muito o quê? Cacto, não é mesmo? Vai ter gramínea? Não tanto. Então essa daqui só pode ser o quê? Pampa, tá? Então, uma caracterização do bioma pampa. Por último, ficou então, as árvores perdem folhas na época de seca, como forma de evitar a perda de água por transposição. C. Importante falar também que essa é uma característica também de algumas árvores do cerrado, viu, pessoal? Só que a caracterização B aqui tem muito mais cara de cerrado, tá bom? Questão 10. Qual é o principal fator natural que leva à formação de desertos em áreas anteriormente cobertas de vegetação? O que acontece uma área cheia de vegetação, depois ela virou um deserto? Escassez de água e pode acrescentar também aí, posteriormente, como consequência, né? Escassez de água. Acabou a água, acabou o quê? Acabou as plantas, né? Então, perda também da vegetação, da flora, tá? Que ao longo do tempo pode gerar aí desertos. Simples demais, tá bom? Então, pessoal, aí agora só a síntese, tá bom? Questão 1 aí. Criar um pequeno texto sobre os biomas de formações abertas, tá? Biomas de formações abertas. Então, tô falando do Cerrado, tô falando do Caatinga, tô falando do Pampa. Pode ir lembrando isso daí. Anota isso no cantinho, porque se tiver lá na prova lá, biomas de formações abertas, você já tem que saber que está falando de Cerrado, mas não é só de Cerrado não, é Caatinga e Pampa. Bioma de formação aberta, você vai marcar a Mata Atlântica?
Pode até marcar, só que você vai errar. Beleza? Então anota aí no cantinho e não se esqueça. Tá? Então, olha só. Que vai te pedir aí nessa primeira questão? Criar um texto sobre esses biomas. E para criar esse texto, utilizar as palavras que aparecem aí de acordo com a alternativa. Então, você vai fazer um texto sobre e colocar o quê? Agricultura, soja, exportação e novas tecnologias. Que isso, hein? Difícil, hein? Será? Então podem fazer aí, pessoal. Não precisa, assim, no caso, não precisava de ser um texto muito grande, né? Só incluir, falar de agricultura, né? Que a soja é um tipo de agricultura que, na maioria das vezes, é exportado, né? E novas tecnologias auxiliam esse processo de agricultura aí no cerrado de maneiras até para evitar o, áreas desmatadas. Será que dá para a gente conciliar a agricultura com o desmatamento de área? Ou seja, será que tem como criar outras tecnologias que evitam aí um pouquinho os impactos ambientais? Né? Então, dava para fazer um texto muito legal, sem escrever muita coisa, tá bom? B. Cerrado novamente, casca espessa, fogo e um aspecto tortuoso. Essa daí é fácil, né? Porque estamos falando do fogo, a gente aprendeu que é uma característica comum aos incêndios naturais. Para isso, as plantas que ali habitam possuem adaptações para esse ambiente. Tá? Então, a B era facinho. C. Caatinga. Esbranquiçado, folhas e seca. Tá? Aí também eu vou dar um desconto porque a gente não falou a fundo de caatinga, tá? Mas dava para a gente falar que as folhas possuem uma adaptação, né? Como os cactos, eles são reduzidos a espinho, isso é uma adaptação para a caatinga, entre outros aí, né? Características. D. Pampa, pecuária e gramíneas. Simples também, né? Essa daí é fácil. Poderia falar um pouquinho dos impactos ambientais provocados pela pecuária, né? Que é um tipo de agricultura, que na realidade é um tipo de criação de gado, pecuária, tá bom? E pode impactar diretamente as gramíneas naturais, as gramíneas que ocorrem no ambiente pampa, né? Que são nativas da região, tá bom? Então, pessoal, essa questão não preocupem, tá? Nós vamos aprofundar aí na próxima videoaula, falar um pouquinho mais da Caatinga, Pampa, fechar então os biomas de formações abertas para entrar aí Mata Atlântica, Mata Amazônica, Pantanal e fechar esse conteúdo de bioma. Beleza? Finalizamos aí as nossas correções, né? Como já disse, vamos finalizar aí nas próximas videoaulas as características dos biomas de formações abertas. Até a próxima videoaula, então. Bons estudos, um grande abraço e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.